E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez estamos juntos, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus por mais esse momento de estar com as santas palavras na mão. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem o poder de nos dar a vida e vida eterna. Somente Ele, irmão, somente a vida eterna conseguiremos em Jesus Cristo. Não há vida em outro lugar a não ser em Jesus. Essa palavra se encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, de 44 a 51. Belíssima palavra para mim e para você nesse dia de hoje. E lá fala assim, Jesus falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, este é que viu o Pai. E em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Essa palavra, meu irmão, deixa nitidamente, deixa claro que pão do céu que é esse que Jesus está falando. Nós, católicos, nós sabemos que o pão do céu, que todas as vezes que nós vamos na Sagrada Missa, na Santa Missa, é a Eucaristia. Essa, irmão, a Eucaristia, essas santas missas que nós temos participado, como que nós temos participado de verdade? Será que eu tenho de verdade ali me purificado o meu coração, a minha vida, eu tenho me confessado? Será que eu tenho chegado diante de Jesus Cristo com toda clareza, com toda transparência diante dele? Porque Jesus fala que logo no começo, eu sou o pão que desceu do céu. O pão vivo, irmão, o ápice da nossa fé se chama missa, se chama Eucaristia. Ele fala ali que os vossos pais, os nossos antepassados, sim comeram o pão descido do céu, mas era o maná. Que comeram e morreram, não era Jesus Cristo, porque ele se deu em carne e sangue para nós, para nossa salvação, para a sua salvação. Todo aquele que come deste pão, come a carne de Jesus. E todo aquele que bebe deste vinho, bebe do sangue sagrado de Jesus. Irmão, isso é uma grande verdade que Jesus vem falar para nós, que ninguém pode vir ao Pai, senão aquele que ele o atraiu. Ninguém. Ninguém pode vir até nele, senão o próprio Deus não o atrair. Porque não tem como, irmãos, nós sentimos no nosso coração a necessidade de ser preenchidos por algo maior, que se chama Jesus Cristo. Não tem como, meus irmãos, eu querer uma vida, uma alegria plena de verdade, fora de Deus, fora das coisas sagradas, fora das coisas santas, que é Jesus Cristo, que é Deus. E tudo aquilo que eu vivo fora passa muito rápido. Tudo aquilo que eu procuro no mundo vai passar rápido. Nós sabemos que as coisas mundanas vêm, preenchem, mas logo estamos vazios de novo. Agora aquilo que Deus dá, aquilo que a Sagrada Comunhão dá, aquilo que a missa dá para nós, ninguém pode tirar. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim todo aquele que ouvir o Pai e for instruído, vem a mim. Irmãos, que maravilha que é essa palavra de hoje, como que ela tem poder de nos levantar, nos tirar das nossas situações e nos tem a palavra de nos exortar, porque o Senhor fala, não que alguém tenha visto o Pai, ninguém viu o Pai senão aquele que veio do céu, que é o próprio Jesus.
E ela vem falar para mim e para você hoje que nossos pais lá no deserto comeram e morreram. Mas aquele que comer da sua carne não morrerá, terá a vida eterna. Irmão, essa palavra tem que provocar em nós um desejo, uma fé. É essa fé que mexe com o nosso coração, essa fé que transborda de vontade de ter algo muito mais além. Não é simplesmente uma fé, um esforço nosso, é muito mais além do que isso. É muito mais quando a gente vai ali nas sagradas missas, nas santas missas, e vê ali aquele rito, vamos falar assim, perfeito. Aquele memorial mais uma vez. Aquele pão se tornando carne e aquele vinho se tornando sangue. É uma transubstanciação. Os nossos sacerdotes falam essa palavra, transubstanciação. É uma transformação. Olha que maravilha. Onde o pão de verdade se torna carne, carne de Jesus Cristo. Quem comer desse pão viverá eternamente. Olha que como essa palavra no versículo 51 fala. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Irmão, nós temos que nos preparar, nós temos que ter esse desejo do nosso coração de chegar diante de Deus ali nas Sagradas Escrituras, chegar diante de Jesus e nos confessar, nos cair por terra de verdade e ser preparado para comungar a nossa salvação, que é Jesus Cristo. Como que está o seu coração para esse dia de hoje? Se você for numa missa hoje, como está o seu coração? Se dobra, se incline, se humilhe diante de Deus e confesse os seus pecados. Você está comendo ali, não é simplesmente um pedaço de pão, mas é a carne de Jesus. Nós sabemos ali que na ciência teve um padre dos séculos passados que duvidava disso, que quando ele levantava ali aquele pedaço de pão, ele duvidou no seu coração que era carne de verdade. E aquele pedaço de pão se tornou carne de verdade. O milagre de Lanciano. E assim para nós o Senhor vem falar hoje, come desse pão e viverá eternamente, porque está comendo da minha carne. E a minha carne para a salvação do mundo. Olha que maravilha. Somente Jesus é a verdadeira salvação. Meu irmão, minha irmã, espalhe essa mensagem em seus grupos de WhatsApp, deixe o seu joinha. Viva intensamente essa vontade de comungar a carne de Deus hoje. Espalhe essa mensagem que muitas pessoas estão comungando errado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem em paz e que Deus abençoe e até a próxima.